Bom dia, queridos, tudo bem? Hoje nós estamos para mais uma aulinha de artes com a professora Lu, para o EJA, né? O EJA de Penha. E hoje que a professora quer falar para vocês sobre o instrumento ukulele, né? Esse instrumento maravilhoso. A professora quer mostrar ele aqui para vocês. Olha, muitos de vocês já conhecem. Hoje ele está assim, muito popularizado, né? Teve uma época que ele caiu, o uso dele, agora ele voltou com grande força. O ukulele maravilhoso, né? Ele é composto pela mão, né? Ou a cabeça, o braço, os trastes, que são esses risquinhos, né? Ele tem somente 4 cordas, né? Aqui, ó, a caixa de ressonância dele, né? Ou o corpo. Aí nós temos o cavalete, tá? A pestana dele e as tarraxas. Muito lindo, né, pessoal? O tamanho dele é encantador. Muito lindo. E os acordes feitos nele são diferentes dos acordes do violão. Tá? O ukulele é um instrumento musical havaiano, inspirado por instrumentos portugueses, machete ou a braguinha, e também o cavaquinho. Então, ele foi inspirado nesses instrumentos. O ukulele é o nome que os havaianos deram ao instrumento que foi popularizado com esse nome mundialmente. De cordas beliscadas, geralmente com 4 cordas, né, como o professor já falou, de tripa ou com materiais sintéticos como nylon, fluorocarbono também, entre outros. A palavra ukulele significa pulga saltitante em havaiano. Existem várias lendas que contam como o instrumento manchete ganhou seu nome de ukulele. Entretanto, não há nenhuma evidência que prove que qualquer uma dessas histórias são reais. Um dos contos mais interessantes diz que quando um dos passageiros do barco Having Craig chegou no porto de Honolulu, ficou tão feliz por ver terra, depois de passar 4 meses em alto mar, que pulou do navio e começou a tocar desesperadamente o madeira. Os havaianos viram o português tocando aquele instrumento de forma frenética e logo assimilaram os rápidos movimentos feitos pelo instrumentista ao de uma pulga saltando. O ukulele não demorou para ser abraçado dentro da cultura da ilha, muito por causa do rei David Calacal, que gostava muito do pequeno instrumento e foi o principal responsável pela sua popularidade imediata. Calacal viu que esse instrumento poderia lhe ser muito útil. Ele estava com planos de desenvolver a cultura da ilha por muitos missionários. Estavam entrando no local com a intenção de evangelizar os havaianos e implementar uma cultura europeia. Foi ele que tomou o ukulele e o fez um instrumento tradicional do Havaí, fazendo-o estar presente em cerimônias reais e acompanhando a música tradicional do local, a hula. O ukulele foi ali entre os anos de 1915 e 1920, a popularidade do instrumento explodiu junto com a sua música de origem. Os fabricantes do instrumento dos Estados Unidos da América viram uma oportunidade em produzir o ukulele. Então, começa-se a fabricar o instrumento na cidade de Nova York. Era inevitável que na cidade do marketing, propagandas não fossem feitas com o instrumento. Toda essa exposição não foi muito bem aceita pelos havaianos, que viam aquilo como algo tradicional. Essa pequena tensão entre os nativos e os produtores não atingiu as vendas do ukulele,
que só cresceram durante os anos de 1900. Essa grande procura pelo instrumento fez com que diversos modelos fossem fabricados. Podíamos encontrar o ukulele de tamanhos e tons diferentes, como tenor e soprano. Isso teve seu lado positivo para o instrumento. A alta demanda fez com que o produto fosse muito produzido. E, por consequência, viu-se o ukulele com preço baixo. O valor baixo atraiu muitos iniciantes para o instrumento, dando a ele a fama de ser uma ótima porta de entrada para o mundo da música, devido ao seu baixo preço e ao seu pequeno tamanho. Todos esses fatores tornaram o ukulele um ícone dos anos 1920, época que o jazz era o grande ritmo musical. E o ukulele foi perdendo sua popularidade durante os anos de 1930 e nas décadas seguintes sua fama só baixou. Mesmo com alguns soldados americanos trazendo-os do Havaí depois de servir durante a Segunda Guerra Mundial. A popularidade do pop rock fez com que o ukulele fosse quase esquecido durante os anos de 1960. Os Beatles eram muito fãs do instrumento, mesmo utilizando-o muito pouco durante a sua carreira. Nos anos 1970, o ukulele estava abandonado. Muito pouco durante a sua carreira. Nos anos de 1970, o ukulele estava abandonado, esperando uma década inteira passar para poder reviver novamente. Nos dias de hoje, encontramos diversos tipos de ukulele. O instrumento está novamente em um período de popularidade. Ele volta a ser muito procurado devido à sua versatilidade, seu tamanho e sua fácil aprendizagem. A internet tem seu grande papel nessa retomada. Os blogs e as videoaulas mostram o valor desse instrumento. Essa popularidade fez com que surgissem diversas marcas boas de ukulele. O instrumento ainda é associado à cultura do Havaí. Mesmo com sua popularidade, ele não mudou muito daquilo que os havaianos se apaixonaram nos anos de 1800. E agora, para complementar a nossa aula de hoje, a professora quer deixar o vídeo da minha filha, Bárbara, né? E a minha sobrinha, Bianca, que estarão tocando duas canções com o ukulele. Um beijinho. Não é que os meus dias sejam sempre só, pois nuvens aparecem.